500 anos da Reforma Protestante. O protesto não acabou. Entre os grandes homens que foram chamados para limpar a Igreja dos erros do papado, para uma fé mais pura, estava Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa, além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da Igreja e esclarecimento do mundo. Pela iluminação e graça de Deus, Lutero descobriu que a Igreja que amava era culpada de fraude, decepção e traição em grande escala. Ele sentiu convencido de que deveria agir e tomar uma posição contra esses abusos. Deus também abriu os olhos de Lutero para ver que a Bíblia é nossa regra de fé e doutrina, e a fonte central da autoridade religiosa, e que a salvação é recebida pela fé e não por obras, tais como carregar uma cruz, andar de joelhos 200 metros, etc. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas olhar com fé para um Redentor crucificado. Relatou sua própria experiência sem êxito em procurar com humilhação e penitência a salvação. E afirmou que foi olhando fora de si mesmo e crendo em Cristo que encontrara paz e alegria. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção dos espíritos pensantes de toda a Alemanha. De seus sermões e escritos procediam raios de luz que despertavam e iluminavam a milhares. O povo, diariamente, perdia a confiança nas superstições do catolicismo. A palavra de Deus era semelhante a uma espada de 2 gumes, abrindo caminho ao coração do povo. Os olhos do povo, que antes estavam voltados para os ritos humanos e a mediação de santos, volviam-se agora em arrependimento e fé para Cristo e este crucificado. Os escritos de Lutero se espalharam por todas as nações da cristandade: Suíça, Holanda, França e Espanha. Na Inglaterra, seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. À Bélgica e Itália, também se estendeu a verdade. Milhares estavam a despertar do torpor mortal para a alegria e esperança de uma vida de fé. Cristo e este crucificado. A Igreja Católica, através do Papa, estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era sua defesa. Suas doutrinas eram ouvidas em toda parte. Nas cabanas e nos conventos, nos castelos de nobres, nas universidades e nos palácios dos reis. E homens nobres surgiam por toda parte para amparar-lhe os esforços. Para a nobreza da Alemanha, Martinho Lutero escreveu o seguinte sobre o Papa: é horrível contemplar o homem, que se intitula Vigário de Cristo, a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante ao pobre Jesus ou humilde Pedro? Cristo, cujo vigário ele se orgulha de ser, disse: meu reino não é deste mundo. Os opositores de Lutero, ardentes no desejo de vingança, insistiam em que o Papa tomasse medidas decisivas contra ele. Decretou-se que suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. 60 dias foram concedidos ao reformador e a seus adeptos. Se não renunciassem, deveriam todos ser excomungados. Quando a carta, ou bula papal chegou a Lutero, ele disse: desprezo-a, e ataco-a como ímpia, falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me, por ter de suportar tais males, pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo, e que o seu trono é o do próprio Satanás. Sobre o Papa, Martinho Lutero declarou: temos a convicção de que o papado é a sede do verdadeiro e real Anticristo. Anteriormente, eu dizia que o Papa era o vigário de Cristo. Hoje, afirmo ser ele o adversário de nosso Senhor e o apóstolo do diabo.
na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula, ou carta papal, com as leis canônicas, decretos e certos escritos que sustentavam o poder papal. Meus inimigos, queimando meus livros, prejudicaram a causa da verdade. Por esse motivo, consumo seus livros, em retribuição. Uma luta séria acaba de começar. Iniciei esta obra no nome de Deus. Ela se concluirá sem mim, e pelo seu poder. Mas o Papa ainda tinha suas armas: prisão, tortura e espada para forçar a obediência. Os fracos e supersticiosos tremiam perante o decreto do Papa. E, conquanto houvesse simpatia geral por Lutero, muitos tinham medo de perder a sua vida, por causa da reforma. Tudo parecia indicar que a obra do reformador estava a ponto de terminar, e Martinho Lutero ser morto a qualquer momento. Em 28 de janeiro de 1521, Carlos V convocou uma assembleia em Worms, na Alemanha, para ouvir e defender Martinho Lutero. Lutero disse: os seguidores do Papa não desejam minha ida a Worms, mas minha condenação e morte. Não importa, não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Convocaram uma assembleia para ouvir um homem a quem o Papa já havia condenado. Era um insulto à autoridade do Papa. Lutero tinha sido excomungado pelo Papa e excluído da sociedade humana. Recebeu a garantia de proteção e foi ouvido pelos mais altos dignitários da nação. Roma condenara-o ao silêncio. Mas agora, ele estava prestes a falar perante milhares de todas as partes da cristandade. Calmo e paciente, todavia corajoso e nobre, surgiu como testemunha de Deus entre os grandes da terra. Lutero respondeu em submisso e humilde tom, sem violência ou paixão. Sua conduta era tímida e respeitosa, embora manifestasse uma confiança e alegria que surpreendeu a assembleia. Os que obstinadamente fechavam os olhos para a verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando cessou de falar, o porta-voz da Assembleia disse, irado: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que deis resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? Martinho Lutero respondeu: visto que Vossa Sereníssima Majestade e Vossas Nobres Altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa. Não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia, que eles têm frequentemente errado, e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que seja persuadido, por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, queira Deus ajudar-me. Amém. A Assembleia concluiu que a persistente recusa de Lutero em submeter-se poderia acabar com a história da Igreja durante séculos. Decidiu-se dar-lhe mais uma oportunidade para renunciar. Pela última vez foi ele levado à Assembleia. Novamente, foi feita a pergunta se ele renunciaria às suas doutrinas. Não tenho outra resposta a dar, a não ser a que já dei. Era evidente que ele não poderia ser induzido, quer por promessas, quer por ameaças, a render-se ao governo da Igreja Católica. Assim, se manteve este homem justo, sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-lhe o semblante. Ele permaneceu firme, como uma rocha, enquanto as violentas ondas do poder terreno, em vão, arremetiam contra ele. Diante da defesa de Lutero, a sabedoria dos papas, reis e prelados, fora, pelo poder da verdade, reduzida a nada. A Assembleia toda ficou por algum tempo muda de espanto, e o papado sofrera uma derrota que seria sentida entre todas as nações, e em todos os tempos.
A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela haverá de prosseguir até a conclusão da história terrestre, com maior intensidade. Em breve, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados das igrejas que compõem Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da união da igreja com o Estado, para fazer cumprir suas observâncias pela autoridade civil, os avanços do espiritualismo, o progresso oculto, mais rápido, do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares, que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Os anjos do céu se unirão aos instrumentos humanos, e se realizarão assombrosos milagres, à medida que os santos avancem com as faces iluminadas. Grande poder e glória acompanharão a proclamação da mensagem, que é anunciada por milhares de vozes sobre a terra. Haverá uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é o Senhor da situação. Portanto, o protesto não acabou e não acabará. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.